TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 20 de agosto. E nesta edição, CPTrans inicia a fiscalização nos 134 ônibus da Turp após incêndio. A audiência sobre educação termina sem acordo em Petrópolis. Saúde de Petrópolis entra em disputa por cofinanciamento estadual. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, aqui nas telas da TVC, a TV do Correio da Manhã, nesta quinta-feira. Olha só, gente, a gente começa a nossa edição de hoje falando de transporte público. Isso porque a CPTrans, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, iniciou uma inspeção técnica nos 134 ônibus da Turp, após o incêndio de um veículo do transporte coletivo aqui na cidade. A medida foi anunciada durante uma reunião da Comissão Especial da Turp e tem como objetivo verificar as condições da frota e identificar problemas que possam comprometer a segurança de passageiros e trabalhadores. Segundo o presidente da CPTrans, Luciano Moreira, profissionais especializados deverão avaliar individualmente os veículos da empresa Turp Transportes. O trabalho vai ser realizado em conjunto pela Prefeitura, CPTrans, Intervenção e a empresa e também atende a uma solicitação do Ministério Público Estadual. As inspeções foram programadas para ocorrer durante a noite, com o objetivo de reduzir os impactos na operação do transporte coletivo. Essa ação também é uma ação que nasceu por solicitação do Ministério Público Estadual, por meio da promotora Vanessa Katz, junto a uma audiência com a Quarta Vara Civil, onde vários vereadores também sugeriram essa ação. Na tarde da última segunda-feira, dia 17 de agosto, um coletivo da empresa apresentou um problema em uma das rodas na BR-040, o que assustou quem estava no ônibus. A Turp informou que o veículo foi substituído, mas não informou se o veículo passou pela fiscalização. Aí, ó, o Beiju da Vila Rica. Quase soltou a roda na BR, ó. Todo mundo subia a pé. Outro tema abordado na reunião foi um incêndio em um dos coletivos da Turp na manhã do dia 1º de agosto no Centro Histórico. Luciano Moreira informou que o ônibus apresentava um histórico de falhas mecânicas. As imagens analisadas pela CPTrans mostram a presença de um líquido sob o veículo no início do incêndio, que pode ser óleo diesel ou óleo de motor. Uma das hipóteses levantadas é que um vazamento tenha entrado em contato com partes aquecidas do veículo, mas a causa ainda precisa ser confirmada por uma análise técnica. Caso sejam encontrados problemas que possam comprometer a segurança, os ônibus vão poder ser retirados de circulação até que os reparos sejam realizados. Os vereadores que integram a Comissão Especial da Turp também deverão acompanhar os resultados e ter acesso aos laudos produzidos. A Comissão Especial da Turp deverá acompanhar o andamento das inspeções e cobrar informações sobre as condições dos veículos. A expectativa é que os laudos ajudem a identificar possíveis riscos e apontem quais ônibus precisam de manutenção ou de outras medidas antes de voltar a circular. Em meio a essa situação, usuários da linha Max Manuel Motter número 639 já sofrem com a falta de ônibus na localidade, principalmente com a linha sendo desviada para atender outros bairros. Com a possibilidade de redução na frota, a situação pode piorar para quem depende do transporte público. Aqui no Max Manuel, no Quarteirão Brasileiro, uma linha faz 2 bairros, outro dia, isso é o mês inteiro, é horroroso. Falta muito. João de Deus, Max Manuel e Quarteirão, Deus me livre. Pô, se tu te depender deles para alguma coisa, tu tá lascado. Eu tô desde 11h15 aqui esperando o ônibus e ele não apareceu. Eu acho que está muito ruim. Só tem um, né? Às vezes ele faz o Max Manuel e às vezes ele faz o Quarteirão junto, porque no caso só tem um ônibus, né? E eles dividem. Tá horrível, tá péssimo. Durante a reunião, o interventor da concessionária afirmou que a empresa precisa de investimentos para recuperar a estrutura e melhorar a manutenção da frota. Segundo ele, a situação financeira da Turp também dificulta a realização de investimentos.
Em junho, a empresa teria registrado um superávit de aproximadamente R$ 350 mil. E ainda sobre essa reportagem procurada, a Prefeitura de Petrópolis não respondeu sobre o resultado da fiscalização e quantos ônibus foram vistoriados. O executivo também foi questionado se o ônibus que apresentou falhas na BR-040 foi fiscalizado, mas até o fechamento desta edição não tivemos respostas. E agora a gente troca de assunto e nós vamos falar de duas audiências que foram realizadas nesta semana aqui na Cidade Imperial. Isso porque a gente começa falando de ontem, quarta-feira, dia 19 de agosto, onde foi realizada a audiência para debater a atual situação da educação aqui em Petrópolis. O Sindicato dos Profissionais de Educação, o CEP, representantes da capital ambiental e o município de Petrópolis estiveram presentes nesta sessão. As partes chegaram a ficar perto de acordo em relação aos cargos terceirizados, mas no fim, o sindicato questionou alguns pontos. No mesmo dia em que a secretária de Educação, Poliana Ferrarez, foi exonerada do cargo, foi realizada uma audiência na 4ª Vara Civil de Petrópolis, que debateu a atual situação da educação na cidade imperial. Ana Carolina Kapler assumiu a pasta novamente e conversou com a TV Correio da Manhã. A motivação é trabalhar pela educação, né? Agora estou voltando, depois de uma pequena passagem pelo setor administrativo, volto agora como secretária, com mais vontade ainda de buscar soluções para os problemas que assolam a educação. Um dos principais tópicos debatidos na sessão foi toda a questão que envolve a capital ambiental, a empresa responsável pelo fornecimento de mão de obra terceirizada para a educação em Petrópolis. No entanto, a capital ambiental está sem contrato com o município, mas segue recebendo da prefeitura para efetuar o pagamento dos cargos. De acordo com Rose Silveira, coordenadora do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, sem contrato, o pagamento deve ser feito direto para os trabalhadores. Nós não queremos que as pessoas deixem de receber ou que as pessoas sejam dispensadas. Nós queremos que elas recebam o pagamento delas pelo serviço que elas prestam, mas que ninguém, nenhuma firma, tenha lucro com o dinheiro público. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro chegou a encaminhar um acordo com o município para que os cargos vinculados à capital ambiental fossem direcionados para um processo seletivo. No entanto, representantes do CEP alegaram que há funções como bombeiro hidráulico e vigia que não podem receber da verba vinculada à educação. Por isso, outra audiência foi agendada para a próxima terça-feira, dia 25 de agosto, para o acordo ser finalizado. Outro ponto abordado na sessão foi que nos centros de educação infantil está sendo servido pela manhã refresco com biscoito ou fruta, mas segundo a representante do CEP, deveria ser leite. Nós estamos com um problema sério de abastecimento de leite. Eu espero que a entrada de uma nova secretária de Educação possa resolver essa questão, conduzir melhor o programa de alimentação escolar. Tem dinheiro, tem que ser melhor gasto e de forma mais eficiente. Em relação aos cargos que poderiam estar no concurso público, o procurador-geral do município, Fernando Fernandes, argumentou que o Decreto Municipal 555 de 2023 extinguiu diversas funções da estrutura da administração. Segundo ele, a criação de cargos públicos só pode ocorrer mediante processo legislativo. A defesa do CEP destacou que o próprio município reconhece a insuficiência de servidores e utiliza isso como justificativa para a realização de um edital de R$ 84 milhões para a terceirização de diversas funções da educação. Até o momento, o edital está suspenso. No fim, o prefeito Ingo Rames relatou que a rede foi sofrendo impactos ao longo dos anos e a logística não é simples. Além disso, o chefe do executivo ressaltou que existem denúncias relacionadas à educação que são verdadeiras e outras não. Inclusive, antes da gente continuar falando sobre essas audiências realizadas aqui em Petrópolis, só vamos acompanhar um outro material falando justamente da professora Ana Carolina Kapler, que reassumiu na realidade a Secretaria de Educação de Petrópolis. Servidora concursada da rede municipal há 18 anos, ela substitui Poliana Ferrarez no comando da pasta. A mudança foi oficializada com publicação no Diário Oficial de terça-feira. Ana Carolina Kapler é professora da rede municipal e já ocupou os cargos de subsecretária e secretária de Educação de Petrópolis.
Com o retorno, ela volta a comandar a pasta e deve dar continuidade às ações e projetos da secretaria. A mudança na gestão foi publicada no Diário Oficial do município nesta terça-feira, dia 18. Com isso, Poliana Ferrarez deixa o cargo de secretária de Educação. Ao reassumir a função, Ana Carolina afirmou que a prioridade é garantir a qualidade do ensino e dar suporte às equipes das unidades escolares. E agora sim, seguindo com o tópico das audiências, a saúde de Petrópolis está no centro de uma disputa por recursos públicos. Por isso, o Ministério Público entrou com uma ação contra o Estado para garantir o cofinanciamento da rede hospitalar do município. O pedido é que sejam mantidos repasses de pelo menos R$ 5.800.000 por mês. Durante a audiência, na quarta vara civil, realizada nesta terça-feira, o Hospital Santa Teresa também apresentou uma dívida de mais de 23 milhões em valores ainda não pagos pela Prefeitura. Vamos entender mais sobre o assunto. O pedido do Ministério Público é para que o Estado retome, de forma regular e ininterrupta, o cofinanciamento destinado aos 3 principais hospitais da cidade. Em 2025, uma resolução estadual criou um apoio financeiro temporário de R$ 5.800.000 por mês para o Hospital Alcides Carneiro, o Hospital Municipal Dr. Nelson de Saerpe e o Hospital Santa Teresa. Segundo o Ministério Público, o recurso foi fundamental para garantir a continuidade dos serviços do Santa Teresa, que chegou a anunciar a possibilidade de interromper os atendimentos. O Ministério Público afirma ainda que as funções regionais dessas unidades continuam as mesmas. O Alcides Carneiro é referência, por exemplo, em oncologia e gestão de alto risco. Já o Santa Teresa atende casos de alta complexidade, como neurocirurgias, cirurgias cardiovasculares e traumas. O problema é que o apoio financeiro criado em 2025 terminou e, segundo o Ministério Público, não houve uma renovação específica nesse mesmo formato. Nesse contexto, a Prefeitura chegou a pedir a continuidade do recurso e também o pagamento retroativo a janeiro desse ano. Mas o Estado afirma que adotou um novo modelo de financiamento para os municípios. Para o Ministério Público, esse programa geral não garante necessariamente o mesmo nível de financiamento específico para a rede hospitalar. Por isso, a ação pede na Justiça um repasse mensal de pelo menos R$ 5.800.000. Ainda durante a audiência, o Hospital Santa Teresa apresentou outra preocupação. Segundo a unidade, existem atualmente mais de 23 milhões em valores em aberto pela Prefeitura. Desse total, mais de 16.500.000 seriam de recursos federais já repassados ao município. Outros 5.992.000 são recursos municipais e 763.000 correspondem a recursos estaduais. Mesmo com os valores em aberto, o hospital informou que mantém os atendimentos eletivos, de urgência e emergência e os serviços contratados. E agora, trocando de assunto, a partir de amanhã, dia 21, até o domingo, dia 23 de agosto, acontece mais uma edição do Vilarejo Jazz e Vinum, um evento gratuito que une música, gastronomia e imersão cultural em Itaipava. O evento ocupa a Praça do Sol com taças de vinho, jazz, pratos deliciosos, pratos e, é claro, muitas delícias gastronômicas no distrito de Itaipava. Vamos acompanhar mais informações justamente sobre a programação desse grande evento. O Vilarejo Jazz e Vinum ocupa a Praça do Sol no Shopping Vilarejo em Itaipava. O evento reúne degustações, oficinas gastronômicas e apresentações musicais em uma programação pensada para aproximar vinho, música e gastronomia. O vinho ganha espaço no sábado às 14 horas com a oficina Beba Vinho Não Rótulo, conduzida pela sommelier Flávia Medeiros. No domingo, também às 2 da tarde, a gastronomia entra em cena com a oficina A Arte dos Canapés, comandada pela chefe Silvia Vogel. As degustações acontecem no sábado e no domingo e o ingresso custa R$ 69,90 e inclui uma taça personalizada e o passaporte do evento. Já a programação musical, toda gratuita, começa na sexta-feira, às 7 horas da noite, com a banda Velvet. O grupo passa por clássicos do jazz, soul e MPB, em releituras que abrem o fim de semana em clima de celebração. Já no sábado, o Velho Blues assume o palco com uma sonoridade marcada pelo blues e pelo uso do cigar box guitar e do washboard. Passando aqui para convidar vocês para o Festival Jazz e Vinum. O evento acontece lá no Shopping Vilarejo, em Itaipava. Estaremos lá no dia 22, a partir das 17h30. Guardamos vocês lá.
Também no sábado, às 8 horas da noite, o palco é tomado pela cultura franco-brasileira para encerrar a noite musical. O saxofonista Idris Boudriou é um dos nomes de referência do jazz no país e traz a cultura musical para a cidade. Aqui é o Idris Boudriou, saxofonista francês. Estarei me apresentando no Shopping Vilarejo, dia 22 de agosto, às 20 horas, no Festival de Jazz e Vinum. Estarei lá de trio com Adauri Motei no teclado e Jefferson Leskovich no baixo. Aguardo vocês lá. Um grande abraço. No domingo, dia 23, às 5 horas da tarde, Alma Thomas e Thiago Trajano encerram a programação musical com tributo a Ella Fitzgerald e Joey Pass. Eu vou apresentar com meu duo, com Thiago Trajano, no Festival de Jazz e Vinum, no Vilarejo Shopping. A gente vai estar lá com vocês, mostrando um trabalho que tem mais de uma década. O evento acontece entre os dias 21 e 23 de agosto, e mais detalhes sobre a programação podem ser encontrados nas redes sociais do Shopping Vilarejo. E com essas informações, nós encerramos a parte petropolitana de notícias de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio.
É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo Serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Estamos de volta e vamos agora falar de educação, porém lá de Teresópolis. Isso porque os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB de 2025, mostraram que a rede municipal de Teresópolis apresentou uma evolução discreta em relação à edição anterior, realizada em 2023. Nos anos iniciais do ensino médio, a nota passou de 5,8 para 5,9, enquanto nos anos finais o índice subiu de 4,5 para 4,6. Apesar da melhora, os dois resultados ficaram abaixo das metas estabelecidas para o município. Nos anos iniciais do ensino fundamental, a meta para 2025 era alcançar os 6,1 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. A rede municipal de ensino de Teresópolis chegou a 5,9 e teve 5 escolas entre os principais destaques. 3 delas alcançaram nota 7,1, sendo o professor Silvio Amaral dos Santos, Antônio Santiago e Antônio Custódio. Outras 2 chegaram a 7, sendo o governador Portela e Alcino Francisco da Silva. Todas ficaram acima da média nacional, de 6,3. Entre os destaques está a escola Antônio Custódio, em Vieira, que conseguiu um salto ainda maior, de 5,7 em 2023 para 7,1 em 2025, o que representa um crescimento de 1,4 em apenas 2 anos. Nos anos finais do ensino fundamental, o avanço foi menor. A nota passou de 4,5 para 4,6, enquanto a meta era de 5,7. A Prefeitura afirma que os números serão usados para definir novas estratégias pedagógicas. Os resultados devem ser discutidos com as escolas para identificar práticas que funcionaram e levar essas experiências para outras unidades. A Secretaria de Educação de Teresópolis também cita investimentos em infraestrutura, formação continuada e materiais escolares como parte das ações para melhorar o desempenho nos próximos ciclos. E vamos agora para a nossa previsão do tempo. Olá, e vamos com a previsão do tempo para o sextou nas cidades da nossa região de cobertura. E, gente, a sexta-feira ainda deve ser marcada por altas temperaturas em toda a nossa região de cobertura. O sol aparece na maior parte do dia, mas a nebulosidade aumenta ao longo da tarde. Em algumas cidades, a mudança do tempo já deve trazer chuva durante a noite. Essa instabilidade está relacionada à aproximação de uma frente fria, que avança pelo sudeste e deve mudar o tempo nos próximos dias. Mas mesmo com a previsão de chuva em alguns pontos, o destaque da sexta-feira fica para o calor. Em Nova Friburgo, a sexta-feira deve ser de sol com aumento de nuvens à tarde. Durante a noite, há previsão de pancadas de chuva, e as temperaturas variam entre a mínima de 14 e máxima de 27 graus. Em Teresópolis, o dia também começa com sol e nevoeiro ao amanhecer. À tarde, o céu fica com muitas nuvens, e à noite temos previsão de chuva. Os termômetros variam entre a mínima de 14 e máxima de 27 graus. Aqui em Petrópolis, a sexta-feira será de muitas nuvens à tarde. À noite devem ocorrer as pancadas de chuva e as temperaturas variam entre 14 e 28 graus. Agora mudando de região, indo para o centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia será de sol com aumento de nuvens à tarde. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não deve chover e o calor ganha destaque, com a máxima chegando aos 31 graus e a mínima é de 16. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em Três Rios, a sexta-feira também será de sol e aumento de nuvens à tarde. À noite o céu fica com muita nebulosidade, mas não deve chover. As temperaturas variam entre a mínima de 15 e máxima de 31 graus. E essa foi a previsão do tempo para sexta-feira.
E agora a gente chega naquela parte de notícias mais gerais do programa de hoje. E a primeira informação é que a área urbanizada do Brasil cresceu mais de 12% entre 2019 e 2022. Entre 3 anos, foram quase 6.000 quilômetros quadrados de novas áreas ocupadas. O levantamento do IBGE também mostra que a urbanização está concentrada principalmente no litoral e nas regiões mais populosas do país. O levantamento do IBGE foi feito a partir da análise de imagens de satélite. Os técnicos identificaram as áreas ocupadas por construções, vias e outros elementos que caracterizam o espaço urbano. A 4ª edição da pesquisa tem como referência o ano de 2022 e permite comparar a evolução da ocupação do território com o levantamento anterior, de 2019. Essa é a 4ª edição da série de mapeamentos. E desde o seu início, desde a sua concepção, nós buscamos retratar o país através da observação das manchas urbanas através de imagens de satélite. Então, os intérpretes do IBGE visualizam em tela a imagem de satélite e fazem a aquisição de feições urbanizadas, buscando representar o espaço vivido, o modo de vida urbano. Em 2022, o país tinha cerca de 51.000 quilômetros quadrados de feições urbanizadas, o equivalente a apenas 0,6% do território nacional, quando considerados também os loteamentos vazios, que são áreas já preparadas para receber construções. O total chega a quase 54.000 quilômetros quadrados. Entre 2019 e 2022, a expansão foi de 12,27%, com um acréscimo de quase 6.000 quilômetros quadrados. O mapeamento das áreas urbanizadas do Brasil de 2022 destaca uma forte concentração da urbanização no litoral brasileiro, de modo que os municípios costeiros, que ocupam apenas 5% da área territorial do país, concentram cerca de 19% de todas as áreas urbanizadas. A concentração também aparece quando o IBGE compara as regiões do país. Os municípios costeiros ocupam pouco mais de 5% do território brasileiro, mas concentram quase 20% das áreas urbanizadas. Já a Amazônia Legal ocupa quase 60% do território nacional e reúne pouco mais de 14% das feições urbanizadas. A distribuição das áreas urbanizadas ao longo da faixa de fronteira também é bastante rarefeita, que pode ser observado no mapa de distribuição dessas feições. O Sudeste concentra a maior extensão de áreas urbanizadas densas do Brasil. São regiões onde as construções estão mais próximas umas das outras e há menos espaços vazios ou áreas de vegetação. Já o Nordeste chamou atenção pelo ritmo de expansão. Entre 2019 e 2022, foi a região que mais ampliou a área urbanizada, principalmente em áreas consideradas pouco densas. As feições densas no Sudeste ocupam cerca de 38% em relação a todo o país, ao passo que o Nordeste teve a maior expansão de feições urbanizadas, que foram majoritariamente pouco densas. A expansão horizontal também aparece entre os municípios que mais aumentaram suas áreas urbanizadas. Brasília teve maior crescimento entre 2019 e 2022, com mais de 72 quilômetros quadrados de expansão. São Luís do Maranhão ficou em segundo lugar, com cerca de 36 quilômetros quadrados. O resultado mostra como o crescimento das cidades também acontece pela ocupação de novas áreas e não apenas pelo adensamento das regiões já construídas. Outro destaque que nós podemos fazer no mapeamento é o ranking com os 20 municípios com maiores extensões absolutas de áreas urbanizadas do Brasil. Desses 20 municípios, todos pertencem a grandes concentrações urbanas que têm mais de 750.000 habitantes. Dentre eles, há 15 capitais. São Paulo aparece entre os municípios com maior extensão, seguido por Brasília e Rio de Janeiro. Para o IBGE, os dados ajudam a entender como as cidades crescem e podem servir de base para políticas públicas relacionadas à mobilidade, habitação, meio ambiente e planejamento urbano. O levantamento mostra, portanto, que a urbanização brasileira não acontece da mesma forma em todo o território. Enquanto algumas áreas apresentam um crescimento mais acelerado, outras já têm uma ocupação mais consolidada. Olha só, gente, agora a gente vai falar de um tópico muito importante e que precisa ser muito destacado. Isso porque mais de 5 milhões de brasileiros estão impedidos de apostar em plataformas online, as chamadas bets. O número foi divulgado pelo Ministério da Fazenda e reúne pessoas que pediram um bloqueio voluntário.
participantes de programa de renegociação de dívidas e também beneficiários de programas sociais. O governo também anunciou novas ações de fiscalização contra empresas de apostas. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, cerca de 1.200.000 pessoas já optaram voluntariamente pela autoexclusão. A ferramenta permite que o próprio usuário bloqueie o acesso às plataformas de apostas online. Outras 800.000 pessoas estão impedidas de apostar por participarem da nova rodada do Desenrola, o programa de renegociação de dívidas. Pelas regras do governo, esses participantes ficam bloqueados das bets por 6 meses. O grupo mais numeroso é formado por cerca de 3 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família ou o benefício de prestação continuada. Esses beneficiários também estão impedidos de realizar apostas online. Somados, os 3 grupos representam mais de 5 milhões de brasileiros fora das plataformas de apostas. Além do bloqueio de usuários, a fiscalização sobre as empresas também foi reforçada. 2 operações foram realizadas na semana passada com o apoio da Secretaria de Prêmios e Apostas. Uma delas investiga uma empresa que atuava de forma ilegal. A outra envolve uma empresa que havia recebido autorização do Ministério da Fazenda, mas teve a atuação suspensa durante um processo de fiscalização. As investigações contam com o compartilhamento de informações entre órgãos públicos e autoridades policiais. Entre os crimes investigados estão suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Além disso, o Ministério da Fazenda também começou a divulgar os documentos que serviriam de base para a autorização das empresas de apostas que pretendem operar legalmente no Brasil. Segundo o Ministério, essa divulgação permite que a população tenha acesso às análises técnicas que fundamentaram as autorizações. A publicação dos documentos será feita de forma gradual, conforme as informações possam ser tornadas públicas, sem expor dados pessoais ou conteúdos protegidos por sigilo. A medida faz parte da estratégia do governo para ampliar a transparência e o controle sobre o mercado de apostas online. E ainda nesse assunto das bets, uma pesquisa inédita sobre o impacto das apostas online mostra que 4 em cada 10 mulheres, ou seja, 42%, já apostaram ou ainda apostam em plataformas digitais. Desse total, 20% continuam apostando e 22% já apostaram, mas pararam. O levantamento também aponta que, mesmo entre as mulheres que nunca apostaram, há impacto direto das bets dentro das famílias. Entre as mulheres que nunca apostaram, ou seja, 58%, 12% são afetadas por parentes ou amigos que apostam. Com isso, mais da metade das mulheres brasileiras, 54%, sente os efeitos das apostas online, seja por apostar ou por conviver com alguém que aposta. A pesquisa mostra ainda que 72% das apostadoras têm filhos. Nesse caso, essas mulheres apostam cerca de 1,6 vezes mais do que as que não têm filhos. Entre as apostadoras, 49% jogam em cassinos online. Outras 29% apostam em jogos de sorte instantânea e 26% fazem apostas em futebol. Outro dado que chama a atenção é a forma como as mulheres enxergam as apostas. Segundo o levantamento, elas recorrem aos jogos não apenas por lazer, mas também como uma tentativa de complementar a renda e pagar despesas do dia a dia, como contas, alimentação e itens para os filhos. Em alguns casos, a aposta passa a ser vista como uma forma de trabalho ou investimento. O impacto também aparece dentro dos lares. Para 67% das mulheres entrevistadas, as apostas estão acabando com as famílias brasileiras. Além das perdas financeiras, 24% das pessoas impactadas relatam conflitos familiares, 24% apontam perda de confiança e 21% relatam desgaste emocional. A pesquisa ainda mostra que 23% dos brasileiros já presenciaram ou conhecem alguma situação em que as apostas contribuíram para casos de violência dentro das famílias. Além disso, para 72% das mulheres entrevistadas, a publicidade das apostas contribui para que as pessoas apostem mais do que deveriam. E 79% dizem que as redes sociais passaram a mostrar mais conteúdos sobre bets depois do primeiro acesso às plataformas. Diante desse cenário, 62% das mulheres defendem a proibição dos jogos online no Brasil. A pesquisa também mostra que as apostas chegam a crianças e adolescentes, mesmo com a proibição para menores de 18 anos.
Segundo o levantamento, em muitos casos o acesso acontece com o uso do CPF de um adulto da família, com ou sem consentimento. E com essas informações, nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo e depois a gente vai para a nossa entrevista, que dessa vez é sobre o Agosto Lilás. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp
DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e hoje, como já adiantei para vocês, nós vamos falar sobre Agosto Lilás aqui em Petrópolis. E nada melhor e ninguém melhor para falar sobre essa data, sobre esse mês na realidade, do que a secretária de Direitos e Política para as Mulheres aqui da cidade, Rosângela Stumpf, que já está aqui ao vivo com a gente. Tudo bem, Rosângela? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite, agradeço. Então, Rosângela, para a gente poder começar, antes da gente falar do Agosto Lilás, você já viu aqui no Correio Petropolitano Debate, mas antes, vai que alguém tenha perdido a entrevista. Então, eu pedi que você se apresente para o nosso público. Então, meu nome é Rosângela Stumpf, eu sou advogada e atualmente eu ocupo 2 pastas na prefeitura. Eu ocupo a pasta de secretária-chefe de gabinete e acumulo com a pasta de secretária dos Direitos e Políticas para as Mulheres. Perfeito, Rosângela. A gente está já nesse mês de agosto, a gente ainda vai ter o início justamente dessa campanha do Agosto Lilás aqui em Petrópolis. Sim. Mas é muito importante a gente explicar para o nosso público o que é o Agosto Lilás. Então é justamente essa a minha primeira pergunta. Então, o Agosto Lilás é uma campanha nacional de conscientização à violência contra a mulher, né? A gente vai ter várias iniciativas nesse mês. Começaria sexta-feira, mas por conta dessa questão que estava prevista, né, ventania, a gente adiou a abertura para amanhã no Palácio de Cristal às 16 horas e nós vamos ter vários debates para o enfrentamento à violência contra a mulher realmente, né? Tentar diminuir, acabar com essa violência que é muito difícil, né? Sem dúvida nenhuma, muito difícil. A gente destaca que, apesar de Petrópolis ser considerada a cidade mais segura aqui do estado do Rio de Janeiro, a gente ainda tem números alarmantes de violência contra a mulher. A gente, se eu não me engano, a gente é a 8ª cidade aqui do estado do Rio com os piores números nesse sentido. E a gente já sabe, é claro, é um problema estrutural e precisa ser combatido. E a principal maneira de se combater é justamente com essa conscientização da população. É um assunto que é para todos, não é mesmo, Rosângela? Sim, exatamente. A violência contra a mulher aqui, né? Em Petrópolis, ela está um índice alarmante, igual você falou. A gente fica orbitando entre 8º e 9º, né? Índice aqui no estado em relação à violência, e a gente tem que fazer um trabalho realmente para combater essa questão da violência. E a gente já pode até já ir para esse ponto. Você já adiantou que a gente vai ter uma série de palestras, uma série de apresentações durante esse mês de agosto. Então, pedir que você fale um pouquinho para a gente sobre o que tem nessa programação. Então, amanhã a gente acabou, porque a abertura, como eu disse, ia ser sexta-feira e a gente teve que adiar para amanhã à tarde. Mas de manhã a gente já vai ter uma palestra na Casa dos Conselhos com o desembargador, o Wagner Sinelli, para falar exatamente sobre a violência contra a mulher. À tarde, no Palácio de Cristal, às 16 horas, vai vir a juíza Luciana Fiala para falar sobre essa questão da violência. Ela tem um Instagram muito potente, né? Ela é especialista nessa área, é uma juíza criminal e a gente está convidando todas as mulheres, homens também, né? Que queiram ir na palestra. Vai ser super importante, que vão ter vários esclarecimentos. No meio do mês também, nós vamos ter a doutora Andréia Pachá, que eu não estou lembrando agora a data, que também vai vir para falar sobre esse assunto. Então, está tudo no Instagram da Secretaria da Mulher e no Instagram da Prefeitura de Petrópolis, e nós estamos convidando todas para estarem participando desses debates que são super importantes. Sem dúvida nenhuma, debate super importante para as mulheres e homens que vão comparecer. Sim. E muito importante que o conteúdo não fique apenas naquela localidade. Exatamente. Que é claro, as pessoas absorvam todo aquele conhecimento e é um conhecimento que é necessário que seja espalhado. Quanto mais pessoas souberem e comentarem justamente sobre esse assunto, mais a nossa população aprende, mais a nossa população se conscientiza, porque uma das grandes questões da violência contra a mulher como um todo
são os diferentes tipos de violência, que muitas das vezes a pessoa está numa situação de violência e nem sabe, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Tem a violência psicológica, tem vários tipos de violência patrimonial que às vezes a mulher não se dá conta, né? E a gente tem feito palestras também, vão ter várias palestras esse mês da Secretaria em diversos estabelecimentos, em diversas indústrias, em diversos comércios que pedem a gente para a gente estar fazendo esse esclarecimento de todos os tipos de violência que a mulher sofre. Esse também é um trabalho bem interessante da gente destacar, que não é apenas a secretaria recebendo as pessoas, mas também a secretaria e todo esse trabalho sendo realizado nas localidades, nas empresas, para atingir uma porção ainda maior da população. Isso. Aí esse trabalho a gente faz com parceria com a PM, né, das palestras, com o nosso CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, com a delegacia, que tem pessoas especializadas também na questão da violência. Então, é uma coisa bem ampla, com a Secretaria de Assistência Social, né, para poder estar divulgando realmente, porque, como já foi falado aqui, várias mulheres, elas sofrem o ciclo de violência e às vezes nem sabem. Exatamente. E muitas das vezes a gente tem diversos crimes cometidos contra as mulheres que, justamente com uma identificação precoce, eles poderiam ser diminuídos nesse sentido, poderiam ser evitados, melhor dizendo. E é uma situação que, dizendo mais uma vez, precisa ser muito destacada e precisa ser levada para um público cada vez maior. Exatamente. E nessa edição do Agosto Lilás, a gente também tem que destacar que ela tem um valor especial, não é mesmo? Justamente por conta dos 20 anos da criação da Lei Maria da Penha, uma das leis mais importantes do nosso país. Exatamente. Tanto que a abertura do Agosto Lilás ia ser exatamente no dia 7, que foi o dia que a lei foi sancionada, né? 7 de agosto de 2006, e nós estamos em 26, isso. Ela fez exatamente 20 anos no dia 7, mas nós tivemos que passar a abertura para amanhã, né? E é uma lei de suma importância, que ela teve vários avanços para a mulher e ela está sempre também sendo atualizada, né? A gente usa muito e a gente precisa muito avançar ainda. Sem dúvida nenhuma. Um ponto importantíssimo que você destacou é justamente que ela continua sendo avançada. Sim. Não é aquela lei que só cobre uma parte e a gente percebe que tem outras diversas que ainda precisam ser cobertas. Sim, isso é uma realidade, mas ela não é uma lei estática, ela é sempre trabalhada para que consiga atender da melhor maneira possível as mulheres e também entender os diferentes tipos de ocorrência que a gente pode ter. Um exemplo bem claro dessa questão da violência contra a mulher é o advento das redes sociais, das mensagens de texto, que se a lei permanecesse a mesma lá de 2006, a gente não teria uma cobertura desse assunto, não é mesmo? Exatamente. Hoje em dia, né, a gente tem visto direto o aumento da propagação da violência contra a mulher através das redes sociais, através de grupos, né, que incitam essa violência. E a Lei da Maria da Penha está sempre sendo atualizada, né, para a gente estar podendo avançar em relação ao combate a esse tipo de violência. E, secretária, você também, como advogada, é claro, tem muito contato com todo esse mundo. Com a parte de secretária, a gente não precisa nem comentar, mas até comentando justamente sobre a Lei Maria da Penha, gostaria que você falasse um pouquinho justamente de como você, no aspecto pessoal das suas vivências nesse meio, como que você enxerga a importância dessa legislação aqui para o nosso país e especificamente aqui para Petrópolis. Então, a Lei Maria da Penha é uma das leis mais avançadas, né, do mundo em relação à violência contra a mulher. A partir dela, ela foi um marco, né, através de tudo que aconteceu exatamente com a Maria da Penha, e é um marco da violência contra a mulher, de estar realmente, né, ela está combatendo todo tipo de violência, né, seja patrimonial, seja física, seja moral, todos os tipos de violência. E para a gente é muito importante, né? Porque quando ainda não tinha o advento dessa lei, era muito difícil fazer esse combate, era muito difícil de estar defendendo a mulher, os direitos da mulher.
É um ponto importantíssimo a gente destacar. A gente está celebrando esses 20 anos e a gente poderia tê-la até mais tempo, porque é uma lei muito importante para o nosso país. Ela tem que permanecer e tem que permanecer sendo atualizada e melhorando, é claro, todo esse atendimento às mulheres do nosso Brasil e também, é claro, aqui de Petrópolis. E, secretária, também gostaria que você falasse um pouquinho justamente sobre o trabalho da Secretaria da Mulher durante essa campanha, que, é claro, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Sim, então, o nosso trabalho tem sido, né, exatamente de palestras, né, de tá incentivando, levando as mulheres para saberem realmente o que é a violência, né, delas poderem estar também denunciando, porque há uma subnotificação ainda, né? Esses dados que a gente falou que são alarmantes em Petrópolis, eles ainda são subnotificados. A gente sabe que eles são bem maiores, né? Mas as mulheres às vezes não têm coragem de ir na delegacia. Nós também estamos com uma parceria agora com a Polícia Civil, tanto que a Defensoria Pública também entrou com ação na Justiça para a implantação da delegacia da mulher aqui em Petrópolis. A OAB entrou como amicus curiae nessa ação e nós já há algum tempo estamos negociando com o governo do estado um imóvel para a implantação dessa delegacia que vai ser de suma importância para nós mulheres, né? Então esse é um trabalho também que a gente tá vindo e fazendo agora já há algum tempo, né? Com essa parceria. Também temos o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que tem advogada, psicóloga, assistente social para estar fazendo todo esse acompanhamento à mulher vítima de violência ou também tirando dúvidas, né? Ele fica aqui agora eu esqueci, ali na Rua Santos Dumont, aonde que é esqueci, daqui a pouco eu falo, que fica lá nos fundos, e ele faz todo esse trabalho com as mulheres também, que é de suma importância. Sem dúvida nenhuma, de suma importância. No Centro de Saúde Coletiva, ali no anexo. Exatamente. Aquela colinha ele aqui. Fica lá atrás. Obrigada aí pela cola. E é um ponto importantíssimo da gente destacar esses diversos aparelhos que a gente tem aqui na cidade. Sim. E a implantação da DEAN aqui, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, tem tudo para ser um marco para a segurança da mulher aqui na cidade, não é mesmo? Sim, exatamente. Queria estar deixando registrado que a DEAN é um equipamento do Estado, não é um equipamento do município, né? O município agora, através da prefeitura, está tentando fazer essa parceria de colocar uma casa para poder agilizar, né, a implantação da DEAN, mas não é um equipamento municipal. A obrigação da implantação da DEAN é do governo do Estado. Perfeito, é um ponto importante da gente destacar, justamente para a conscientização da população sobre esse caso. Porque às vezes a gente é cobrado, de vez em quando o pessoal me marca o prefeito falando, e a DEAN? A gente está colaborando, mas a obrigação é do governo do estado. Perfeito, está tentando fazer justamente todo esse trabalho conjunto para agilizar esse processo, para poder facilitar justamente a implantação aqui na cidade, que a gente sabe que é uma questão importantíssima e que vai ajudar muito, como a gente já destacou aqui, a segurança da mulher aqui da cidade. Sim. Secretária, só para a gente poder finalizar, você já destacou, então vou pedir só para você deixar aqui, para todas as pessoas que estão nos assistindo, um Instagram justamente da Secretaria da Mulher, para o pessoal poder ficar ligado na agenda e em tudo desse Agosto Lilás. Então, o Instagram é Secretaria da Mulher, @petrópolis.rj.gov.br. Perfeito, aí já pode entrar lá nas redes sociais, pode procurar a Secretaria da Mulher, vai achar. Só também dá uma olhadinha nas coisas da prefeitura, sempre tem aquela postagem em colaboração entre os dois. E é claro, é um trabalho muito importante e justamente nesse período do Agosto Lilás pode ficar ligado nessa questão da programação. Mas, só para a gente poder finalizar, é muito importante destacar, esse mês do Agosto Lilás é um mês específico de conscientização, porém, todos esses ensinamentos servem para o ano inteiro, não é mesmo, secretária? Exatamente. A gente faz um trabalho o ano inteiro, né? Só que ele é intensificado agora no mês de agosto, dessa questão da conscientização, né? Pelo fim da violência contra a mulher, mas ele tem que ser realizado realmente o ano inteiro e as pessoas têm que ter essa consciência, né? Que a violência contra a mulher não é mais não pode ser tratada dentro de quatro paredes. É um problema social, é um problema da nossa sociedade.
Perfeito, secretária. Vou te agradecer muito pela sua presença aqui e, é claro, tenho certeza que esse Agosto Lilás vai ser um sucesso e que a nossa população vai ganhar muito com esses ensinamentos. Eu que agradeço, né, o convite para estar podendo falar da programação e continuo convidando todas e todos para os nossos eventos, principalmente da abertura amanhã, às 16 horas, no Palácio de Cristal. Perfeito, secretária. Mais uma vez, muito obrigado. E, gente, Obrigada. com essas informações, eu encerro a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama?